Levir. Levir aqui à sua esquerda. Primeiro fazer uma análise deste jogo, né, Santos e Atlético Goianiense, o que você achou do jogo, e fazer também uma análise dessa semana turbulenta aí. O que houve de verdade em relação à reunião que você teve com o presidente, os jogadores, que você pode tratar a nós da imprensa? O jogo, achei que pelas circunstâncias que você acabou de falar, foi um resultado expressivo, pela pressão que estava em cima de todo mundo, uma coisa ridícula que só acontece no futebol brasileiro. E o pior está seguindo, está piorando. Então, eu não sei o caminho do futebol, o que vai acontecer. Então, infelizmente, está nesse momento sem controle. Está sem controle. É o único emprego, o jogador de futebol e técnico, o único emprego que é controlado pelo Brasil inteiro. Se vocês controlassem os políticos, como vocês controlam os técnicos e os jogadores, esse país seria bem melhor. Então, tudo aconteceu durante a semana. Só que nós passamos, cara. Os jogadores vieram aqui, nós passamos com uma dificuldade muito grande e os jogadores estão de parabéns, cara. Conseguiram sair de uma situação... Só quem está lá dentro que sabe. Não adianta eu falar para vocês. Vocês não sabem nada do que acontece lá dentro. Vocês estão observando, mas vocês não sabem, não têm as emoções que a gente tem. Então, por isso eu dedico aos jogadores e aos torcedores que vieram aqui torcer pelo Santos. Tá? A esses sim, a esses que torcem por nós e também ficam tristes como nós nas derrotas. A essas pessoas, esse resultado, que nos deixa numa situação muito boa no Campeonato Brasileiro. Levir, boa noite. A respeito do que aconteceu hoje aqui, claro, as emissoras não vieram, mas esteve aqui a Rádio Guarujá, a nossa Tropical FM, enfim. E teve, parece, uma lei da mordaça. Partiu de quem isso, Levir? Não entendi. Parece que teve uma lei da mordaça. Nenhum jogador quis falar hoje na saída de campo com a rádio. Não, isso foi uma proteção. Uma proteção. Os jogadores estão sendo ofendidos. Então a gente não quer que o jogador fique parado na beira do gramado sendo ofendido. Nós chegamos a esse ponto. Vocês acham ruim? Vocês querem que o cara fique ali e os caras ofendendo a família dele, toda a geração dele, e eles ficam ali dando entrevista para vocês, é isso? Não. Tá? Vamos organizar as coisas. Educação lá, educação aqui. Levir, boa noite. Justamente sobre esses jogadores que estão sendo cobrados ali na beira do campo, Zeca, Lucas Lima, a gente percebe uma atmosfera muito ruim, muito pesada mesmo para cima deles. Você acredita que isso pode ser recuperado com os bons resultados? Porque hoje o Santos ganhou e esses jogadores jogaram bem. Vou te interromper até. Você viu a postura dos dois em campo hoje? Jogaram bem. Você acha que tem alguém parecido com eles no futebol brasileiro? São os melhores na posição praticamente. Eles estão entre os melhores da posição. Mas o que há, gente? Mas o que há? O que há? Sabe que ponto que nós chegamos, cara? Os caras correndo para chuva, tentando a vitória. Podia até empatar, perder, porque o time do Atlético é muito bem dirigido também, muito bem treinado, jogaram muito bem. A gente... Parece o que é o Santos, cara? O Santos é um dos maiores times do mundo. Mas você acha que você consegue esmagar todo mundo, passar por cima? Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Então, há realmente uma pressão, não é desnecessária, não seria essa a palavra, mas é um excesso, cara. Há um excesso. Não tem lógica assim. É uma coisa quase que insuportável. Quer dizer, se a coisa continuar assim, os jogadores vão ter que fazer contratos 4, 5 por ano, os técnicos também. Sei lá, cara, uma perda de consciência. Sem contar que nós temos erros, cara. Nós erramos muito. A impressão que passa é que a imprensa, alguns da imprensa, eles acham que eles não erram. Quer dizer, agora, o erro do futebol é imperdoável. Agora, você rouba o Brasil, tá? Mas você é político, você é deputado. Agora, o jogador erra um chute e não pode errar, cara. O que vocês estão pensando? Sabe, onde é que nós vamos chegar?
Então, sinceramente, cara, sabe, tá havendo uma cobrança, para mim, inadmissível, assim, ela está descontrolada. Eu acho que o povo deve estar sentindo uma angústia muito grande com os nossos governantes, e eles vão desabafar onde eles podem. Ele está aqui no alambrado, na frente do técnico ali, ó. É a chance que ele tem de fazer justiça, gritar, torcer, querer que o time ganhe. Então, eu estou pensando isso. Vocês precisam pensar um pouco mais sobre isso. Sem contar que nós erramos muito. Nós erramos muito. Agora, quem de vocês e quem da torcida erra menos do que nós? Sabe, então, é um julgamento assim absurdo. Tá? Absurdo. Eu cheguei até a pensar em sair por minha conta. Não por conta de demissão, se queria me demitir ou não. Não ouvi nada. O presidente foi lá, reuniu. Uma palhaçada. Um negócio, um circo. Que até o meu assessor de imprensa, tá? Ele teve a capacidade de acreditar numa mentira que escreveram. Tá? Numa mentira que escreveram. Ele teve a capacidade de acreditar naquilo. E colocou, não sei o que ele colocou lá. Que eu nem leio, nem sei o que ele está escrevendo, cara. Eu sou tão desligado que eu não presto atenção nem no que ele fale. Eu não sei se eu tenho Twitter, não sei acessar. Eu não sei acessar meu Twitter, sinceramente. Então a pessoa tem que pedir para alguém. Então, cara, sabe, está um pouco fora do controle, mas é por isso que eu fiquei feliz com a vitória e com os jogadores e com aqueles que torceram por nós. Ponto final também, eu já falei muito. Fala, Levir. Estou aqui. Queria que você falasse um pouco sobre o campo, sobre o Bruno Henrique, a ausência dele. O Santos teve mais chances, não conseguiu fazer mais gols, assim como teve mais chances, como eu disse, e a entrada do Serginho. Queria que você falasse um pouco sobre a falta. Mas o cara não jogou quase nada, o Serginho, jogou poucas partidas. Ele saiu de campo morto, cara, mas ele correu muito. Correu muito, participou, procurou ajudar. Não é bem a posição dele. Não é bem a posição, ele joga mais por dentro um pouco. Então, sabe, teve gente que foi para o sacrifício. Nós temos os jogadores. O Renato, sabe, com uma iminente... Um jogo como esse, que ele exige 100%, exige 100%. Mas o Renato está voltando de contusão. Você inicia com o Renato. Se ele não suporta o jogo, ele é capaz de ficar de fora dos 8 jogos próximos. Aí se controla um pouco, segura a parte física, equilibra, então ele entra um pedaço, do outro jogo ele já vai poder jogar melhor, já pode entrar jogando. Então nós temos jogadores assim, Renato, o Vitor, nem falar também, Renato, o Vitor, Bruno, uns que ficaram fora há muito tempo. Então tem que mexer no time. E o time não tem um padrão assim espetacular que comporte substituições assim, sem cair de qualidade. Então... Isso aconteceu hoje também. Olevir, boa noite. O Santos não perde faz 6 jogos já no Campeonato Brasileiro, tem 6 pontos de distância para o líder, quer dizer, é um candidato ao título. Queria propor um exercício conjunto para a gente tentar entender o que acontece para ver uma pressão tão grande em cima de um time que não perde 6 jogos, que é um concorrente ao título, um ambiente que vem parte dele da torcida, que pressiona alguns jogadores, que pressiona o clube. O clube amanhece pichado depois de um empate contra o Sport Recife. Os jogadores são ameaçados no aeroporto. Nos ajude a entender o que está acontecendo. Pois é, eu acabei de perguntar para vocês. Acabei de praticamente transferir a pergunta. O que está vendo, cara? É difícil realmente. É difícil entender. Me pediram para não falar na parte política do clube. Sabe como? Me pediram para não falar. Então eu não vou falar. Olevir, você falou de algumas substituições hoje, só que você deu uma novidade, na verdade. Começou com o Zeca na lateral direita e jogou o Jean, que é meia, para a esquerda. Por que essa mudança? Porque nós não tínhamos imediatamente assim, né, as substituições. Quem que não jogou hoje? O Daniel Guedes. E o Zeca, cara, é um cara que tem uma habilidade incrível, assim, ele tem uma facilidade de sair, e ele é destro.
Então, para acomodar um pouco melhor na esquerda, que nós tínhamos problema, entra o canhoto, um cara canhoto que era o Jean. Então, achei que funcionou legal, cara. Eles foram bem no jogo, assim, sabe? Um risco, cara, um risco. Ia ser aproveitado para criticar. É que acontece que deu certo. Tá? Acontece que deu certo. Então, por isso que eu quero parabenizar os jogadores. Eles foram bem, foi um risco. Mas era alguma coisa que eu imaginava que podia dar certo, cara. Mas podia dar certo. Eu tive sorte. Nós tivemos sorte. Deu certo. Sorte com um pouco de competência dos jogadores. Então, deu certo também. Então, são essas decisões que a gente tem que tomar e daí os resultados é que vão dizer o que aconteceu. Ô, Levir, boa noite. Por trás do técnico tem um ser humano, né? Eu queria que você dissesse como é que foi. Não. Como é que foi para você trabalhar esses 2 dias depois de pressão no aeroporto, ameaça a jogadores, esse diz que não diz que você seria demitido. Como é que ficou o seu lado pessoal, o seu lado humano para conseguir trabalhar esses 2 dias, né, na véspera desse jogo? Cara, eu sou muito parecido com você, cara. Eu nem te conheço. Mas sou muito parecido com você. As mágoas, sabe? As coisas erradas que a gente faz, as coisas certas que a gente faz, as pessoas estão... Os sentimentos são muito iguais, ou muito parecidos. Então, a gente tem os mesmos sentimentos, entende? Então, fica uma situação sempre difícil de engolir, sabe? Difícil de engolir, difícil de aceitar, assim. Mas aí tem o outro lado. Quando você ganha, aí você é elogiado até pelo que você não merece. Então sabe essa oscilação assim do céu para o inferno? É uma para nós não é novidade, só que ela está ficando muito mais rápida, assim como a internet. Ela está ficando bem mais rápida. Então, vamos seguir, cara. Nada me surpreende, né? Nessa época da minha vida, nada me surpreende assim com relação a essa explosão emocional das pessoas. Eu tenho até procurado estudar sobre isso e tenho entendido assim por que eu sou tão ruim às vezes. Levi, logo no comecinho da coletiva você falou que pensou chegar em sair. Eu queria te perguntar o que te faz ficar no Santos agora até o final da temporada. Eu estou preocupado, eu já estou até tenho que começar a pensar na minha parada como técnico, mas eu não tenho ainda a capacidade de viver sem essa emoção. Então, eu prefiro sofrer, preciso passar por esse tipo de coisa que nós estamos passando, do que ficar assistindo televisão em casa. Então, é isso, cara. Ainda tenho forças para seguir. Levir, aqui no fundo, o quanto você falou um pouco sobre o fato de que todo mundo erra, o jogador erra, o treinador erra, nós erramos, mas a torcida erra. O quanto te parece que esse pré-julgamento que ocorre nesse momento, principalmente em relação ao Lucas Lima, que foi vaiado absurdamente desde o começo do jogo por parte da torcida, quanto você acha, pelo futebol que ele vem apresentando, que para ele, mesmo ele sendo experiente, mesmo ele tendo trazido tantas coisas para o Santos, isso está influenciando sim no jeito que ele joga? Olha, o que eu percebi, a gente estava no jogo, nós estávamos no jogo. Porque uma parte da torcida aplaudiu, porque foi obrigado praticamente a aplaudir, porque você viu que ele estava se esforçando, cara. O cara ele estava ali dando tudo que ele tinha. Tá? Ele deu um lançamento hoje, tá? Ele deu um lançamento que se salgou do Ricardo. Cara, então ele é um cara especial. Agora, o fato dele mudar de clube, ou receber uma oferta, de ficar livre, quer dizer, sabe qual é o problema? As pessoas acho que gostam tanto dele que ficam com raiva, porque sabem que ele vai sair. Então você projeta uma raiva, sabe? Mas isso é insano. Os caras, vocês que não estão gostando do Lucas, procurem se colocar no lugar dele. Se coloque no lugar dele e depois volte. Não pense só com o pensamento de vocês. Pense com o pensamento do Lucas. Então se coloquem no lugar das outras pessoas. Eu acho que vocês vão acabar mudando de ideia. Levir, aqui na frente. No dia 25, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, você desconversou, né, você disse que não conhecia nenhuma proposta oficial do Gambosaka. No dia 9 de outubro, o presidente do Gambosaka deu uma declaração no Japão, na empresa japonesa, falando que você é o principal nome para eles, do planejamento deles para a próxima temporada.
Queria saber se você recebeu algo oficial e se você tem analisado, tem pensado em relação a uma possível volta para o Japão. Rapaz, depois do que eu falei do Lucas, eu não vou te responder. Senão vou virar um Lucas, né? Imagina. Essa pergunta vai ficar sem resposta. Gente, boa noite.